Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi, com Tiago e João, para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então, a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, estamos agora no 5º domingo do tempo comum. E hoje é domingo, como eu acabei de dizer. Não vamos deixar de participar do único e santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. A vida de nós católicos gira em torno do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus realmente nos salvou. Ele veio do céu e se entregou pela nossa redenção. É interessante que Santo Afonso Maria de Ligório, ele disse que Jesus veio do céu para celebrar a missa aqui na terra. Uma vez que a missa é o sacrifício de Jesus no Calvário, então Jesus veio do céu para nos redimir através do santo sacrifício. Nós estamos no Evangelho hoje de São Marcos, capítulo 1, do 29 até o 39. E aí, essa atividade de Jesus. Jesus sai da sinagoga, entra na casa de Pedro. A sogra de Pedro estava com febre. Jesus a cura. Depois que ela é curada, ela já se levanta e já vai servi-los. Depois de tarde, multidões, muitas pessoas foram levar os seus doentes, as pessoas que estavam endemoniadas. A casa de Pedro estava assim lotada. Aí de madrugada Jesus sai para rezar e depois vão os discípulos dizer para Jesus que todos te procuram. Aí Jesus termina o evangelho de hoje com uma recomendação que é muito importante. O versículo é o versículo 38. Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. A primeira coisa, meus irmãos,
que nosso Senhor veio fazer é anunciar a boa nova. É preciso tirar o homem do erro. Ele precisava nos tirar do erro. E a única forma de nos tirar do erro é anunciando a boa nova da salvação. Tanto que na primeira leitura, São Paulo, né, porque nós estamos na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, de 16 a 19, depois do versículo 22 a 23. São Paulo começa dizendo assim: irmãos, pregar o evangelho não é para mim motivo de glória, é antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. São Paulo, ele compreendeu, ele como apóstolo, ele compreendeu que ele precisava pregar o evangelho. Lembremos que Jesus, depois da ressurreição, e quando ele está prestes a voltar à casa do Pai, ele fala isso para os apóstolos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Aqui está no Evangelho de São Marcos, capítulo 16. No Evangelho de São Mateus, capítulo 28, Jesus diz assim: ide e ensinai e batizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, o ensinamento, essa boa nova, que deve ser anunciada, deve levar as pessoas à conversão, à mudança de vida e ao batismo. Esse batismo introduz a pessoa na igreja católica, na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é o fundador dessa igreja. E aí, as pessoas entrando na igreja católica, ela agora entra no caminho da salvação. Mas essa boa nova, em que consiste essa boa nova? O que quer Jesus dizer com isso, né? Eu preciso ir agora aos diversos lugares, às outras aldeias, porque foi para isso que eu vim. Eu vim para isso. Eu vim para falar a boa nova. No Evangelho de São João, no capítulo 17, versículo 3, Jesus diz: a vida eterna consiste em conhecer a vós, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que vós enviastes. Meus irmãos, a nossa vida, ela é passageira. Nossa vida aqui neste mundo. Um dia a nossa alma irá para a eternidade. Porque a nossa alma não morre, o nosso corpo é que morre. Então, uma vez que a nossa alma vai para a eternidade, ela tem dois caminhos. Ou ela vai para a eternidade no céu, ou ela vai para a eternidade no inferno. A única forma de nós irmos, da nossa alma ir para a eternidade no céu, é conhecendo o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que enviaste. Sem esse conhecimento, nós não nos salvaremos. É a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. É Jesus que acabou de dizer. Por isso a necessidade de que o evangelho, ele precisa ser pregado. Eu, como padre, os bispos, todos nós sacerdotes, precisamos pregar,
pregar, como diz São Paulo quando ele escreve para Timóteo. Precisamos pregar oportuna e inoportunamente. Em todo momento, em qualquer situação, nós precisamos tirar as pessoas que estão no caminho do erro para ganhar a vida eterna. Então, a vida eterna consiste em conhecer o único Deus verdadeiro. Então, se Jesus está dizendo que a vida eterna consiste em conhecer o único Deus verdadeiro, é sinal que existem os deuses falsos. E os deuses falsos estão onde? Nas outras religiões. Isso precisa ficar bem claro. Os deuses falsos estão nas falsas religiões. Os egípcios, os persas, os gregos, os romanos, os indígenas. Vocês estão entendendo? São deuses criados por eles. Então, eles precisarão conhecer o Deus único e verdadeiro. E como é que eles vão conhecer? Através da pregação do Evangelho. Através da pregação da Boa Nova, como Jesus está dizendo. Se eles não abrirem o coração e não mudarem, olha bem o que eu estou dizendo, se não mudarem de religião, depois de ouvirem a pregação da Boa Nova, se eles não mudarem de religião, eles não vão ter a vida eterna com Deus, eles vão se perder. Por isso, dentro do coração nosso, de sacerdotes, dos bispos, como estava no coração de Paulo, ai de mim, se não pregar o Evangelho, tem que existir esse desejo de salvar almas, como Jesus falou para Pedro, Tiago e João, ali no início, quando ele os chamou, quando eles estavam na barca, aí Jesus disse, de hoje em diante, vocês serão pescadores de homens, ou seja, pescadores de almas. Esse é o convite. Hoje em dia, infelizmente, nós estamos caindo numa grande apostasia. Há um abandono da fé por parte de muitos católicos, por parte da hierarquia da igreja, já se diz que não há necessidade de conversão, que as pessoas não precisam mais se converter e que todos podem viver na sua própria religião, porque todas as religiões levam ao céu. Se todas as religiões levam ao céu, se todas as religiões levam à salvação, por que que Jesus está falando aqui que a vida eterna consiste em conhecer a vós, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que vós enviaste? Então, se não há necessidade de conhecer o Deus verdadeiro, se não há necessidade de conhecer nosso Senhor Jesus Cristo, então realmente não há necessidade de pregar o Evangelho. Todos os que estão nas suas religiões estão certos. Vou dar um exemplo. Recentemente eu vi numa celebração eucarística. Primeiramente, meus irmãos, a celebração da missa é para os católicos. Se outras pessoas forem, podem até ir. Mas a celebração da missa é para os católicos. Tanto que antigamente, lá no início da igreja, os catecúmenos, que eram os pagãos, que estavam passando por aquela fase de catequese, eles participavam da primeira parte da missa, que era a celebração da palavra, e ali era uma catequese também para eles. Quando ia entrar no sacrifício propriamente dito, a partir do ofertório, eles saíam, eles eram obrigados a sair porque
aquela parte ali só podia participar os católicos, porque é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles ainda não tinham a fé, eles ainda não sabiam o que era a Eucaristia, a presença de Jesus na Eucaristia. Eles não iriam comungar, então eles eram retirados. Então, recentemente, como eu estava falando, estava vendo uma celebração eucarística, um bispo celebrando a missa, e ali estavam os representantes de várias religiões. Bem, se o bispo estivesse catequizando eles e trazendo eles para o conhecimento do único Deus verdadeiro, como Jesus está falando aqui no Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 3. Então, conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que enviaste, tudo bem, mas não. É como se a celebração do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo fosse um momento de confraternização. A celebração da missa não é um momento de confraternização. Estavam ali os vários representantes das outras religiões, a celebração acontecendo. Aí quando termina a missa, aquela autoridade católica, né, mostra, aqui está o representante da religião, tá? Tal, aquele é o representante das religiões afro, aquele dali é o representante do budismo, aquele dali é dos protestantes e tal. E em nenhum momento aquela autoridade religiosa católica mostrou para eles que a vida eterna consiste em conhecer a vós, o único Deus, como disse Jesus, e a Jesus Cristo que vós enviaste. Já pensou se aquele bispo chegasse e falasse: olha, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que o único Deus verdadeiro é esse, é a Santíssima Trindade, e que vocês precisarão conhecer nosso Senhor Jesus Cristo e se voltar para Jesus, porque se vocês não conhecerem nosso Senhor Jesus Cristo, vocês não vão se salvar. Porque Jesus lá no Evangelho de São João diz que a vida eterna consiste em conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que enviaste. Aquele convite à conversão, à mudança de vida. Quando Jesus no Evangelho de hoje está dizendo que ele precisava ir às aldeias, porque foi isso que ele veio chamar, porque ele precisava pregar, consistia justamente nisso, em levar aquelas pessoas ao conhecimento do Deus único e verdadeiro. Mas não, é um ecumenismo que se fala, é uma comunhão fraterna, onde todos estão ali, porque todos nós somos irmãos. Sim, enquanto criatura de Deus, nós podemos até dizer, né, que todos nós somos irmãos, todo mundo. Mas irmãos mesmo nós nos tornamos quando nós somos batizados. Aí sim, nós nos tornamos irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos tornamos filhos e filhos adotivos de nosso Senhor Jesus Cristo, ou filhos adotivos de Deus, do Pai, o Criador. É nisso que consiste a nossa salvação. E aí a conversão acontece, aí aqueles que não são batizados se batizam, porque muitas pessoas dessas foram até batizadas, mas depois elas mudaram de religião. E aqueles que não são batizados diante da boa nova que aquela autoridade religiosa, aquele bispo, estaria pregando, e eles se voltando todos para nosso Senhor. E aí, uma vez convertidos, uma vez batizados, aí professa a fé, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, único Filho, nosso Senhor. Creio na Igreja Católica, porque a Igreja de Cristo é essa igreja, é a Igreja dos salvos. É a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo quando ele morre na cruz. Estão entendendo? E professa a fé dizendo que um dia ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. E aí que vai consistir na santificação nossa que vem através dos 7 sacramentos. E no cumprimento dos 10 mandamentos da lei de Deus. E na oração que nós devemos dirigir ao Deus único e verdadeiro, a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Aí sim, é nisto que consiste a boa nova, é nisto que consiste a pregação do Evangelho. Se não, meus irmãos, é fazer com que cada um fique na sua religião e se perca, porque hoje é isso que se fala. Todas as religiões salvam. Não, meus irmãos, se todas as religiões salvam, não haveria motivo de Jesus morrer na cruz, de acontecer a redenção por meio da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Não haveria motivo de Jesus enviar os apóstolos para pregar a boa nova, porque todas as religiões salvam. Mais uma vez eu recomendo, leiam aquela exortação apostólica Dominus Iesus, de Ratzinger, que redigiu e assinada pelo Papa São João Paulo II, que ali se deixa bem claro que fora da Igreja Católica não há salvação. Que Deus nos ajude, meus irmãos, primeiro para que nós, sacerdotes, e nós bispos anunciemos a boa nova, que consiste em conhecer a Jesus Cristo como o Senhor que foi enviado e a conhecer o único Deus verdadeiro, que é a Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, é aqui que está a salvação. Que nós não nos percamos, mas ganhemos a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.